Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos, ó Pai, e podemos, Senhor Deus, juntos estudar a Tua Palavra, juntos, Senhor Deus, abençoar e ser abençoado com os dons que o Senhor deu para cada um, Senhor Deus. Essa é uma oportunidade de que o Senhor venha se revelar mais e mais através da Tua Palavra, através do conhecimento do Senhor. E, Senhor Deus, nosso coração se alegra muito em poder estarmos reunidos, meu Pai, para uma maneira de adorar e de louvar ao Senhor, buscando conhecer-te mais e mais, Senhor Deus. Abençoa as pessoas que vão participar presencialmente, as pessoas que vão assistir isso em um outro momento, e que nós possamos, Senhor Deus, ser fiéis à Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo invada a nossa mente, invada os nossos corações, para que nós possamos, Senhor Deus, ter uma revelação do Senhor e, Senhor Deus, interpretar corretamente as Escrituras, falar das Escrituras, falar dos problemas atuais e, Senhor Deus, nesse primeiro momento, focar aí num panorama do Evangelho, num estudo para o batismo, Senhor Deus, para a ceia, para que os nossos irmãos que vão aí, estão se candidatando, estão buscando mais ao Senhor para se batizar e para entrar aí na família da fé, que o Senhor venha abençoar esse momento de estudo, abençoar as pessoas que participam, as pessoas que apoiam, Senhor Deus, a nossa igreja, os nossos pastores. Ó Pai, nós oramos ao Senhor pedindo sempre a Tua ajuda, o Teu suporte, o Teu socorro, que é sempre presente, Senhor Deus, aquele que se achega a Ti, aquele que clama a Ti, Senhor Deus. Por isso agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acredito que vai ser um momento edificante também. O pastor convidou para a gente falar sobre o batismo, para os irmãos que vão se candidatar, vão se submeter ao batismo. Graças a Deus, alguns irmãos se interessaram, mesmo sendo o tema que eles provavelmente já fizeram um estudo do batismo, já são batizados, mas se interessaram em estudar a palavra de Deus. Isso é muito legal, muito bom. A gente vai tocar alguns tópicos que a gente não vai aprofundar, mas vai anotando aí e a gente sempre vai pegar a opinião de vocês e as dúvidas para a gente ver os próximos temas. A gente vai ter 3 aulas para o batismo, uma aula para a Santa Ceia, porque eu acho que convém falar da Santa Ceia, porque quem batiza, normalmente costuma batizar num dia que é de Santa Ceia, o pessoal já toma Santa Ceia, né? E uma coisa que eu acho que é o mais importante no estudo do batismo, não é o batismo propriamente, mas é um panorama do Evangelho. Quem se batiza precisa saber onde ele está entrando, o que é o Evangelho, o que é Jesus Cristo. E isso serve para qualquer cristão, e na verdade para qualquer pessoa, né? Inclusive, se tem alguém que não é cristão e quiser participar, ver os vídeos depois, vai ficar convidado também para aprender sobre a nossa fé. A Bíblia orienta, a gente está disposto a explicar sobre a nossa fé para qualquer pessoa que perguntar. Aí a gente vai ter então essas 3 aulas do batismo, uma aula de Santa Ceia e completa acho que 11, acho que são 7 aulas do panorama do Evangelho, pegando vários temas, os temas principais. Começando então com o batismo nas águas. A nossa ideia hoje é dar uma introdução com o respaldo bíblico do Novo Testamento do que a Bíblia fala sobre o batismo. A gente não vai falar da origem do batismo ainda, isso vai ficar para o próximo encontro, porque, como eu disse, o tema do batismo, quando você começa a estudar, ele vai se relacionar com vários outros temas. Então, por exemplo, a cultura judaica já usava a palavra de batismo para outros rituais. E o que isso tem a ver com o batismo de hoje? Ou tem a ver? Então a gente não vai aprofundar tanto em alguns pontos, mas hoje a gente vai falar no que a Bíblia fala sobre o batismo, e eu vou limitar as informações no livro do Atos dos Apóstolos. A gente tem informações em outros livros, inclusive, a gente vai ver um pouquinho para frente aí, lá no segundo quadro que tá na segunda folha, tem ali passagens para estudo adicional e tem referências em vários livros, né? Os Evangelhos, as cartas de Paulo, uma epístola também de Pedro e Hebreus, tem vários. Eu fiz questão ali de colocar várias referências do Novo Testamento para que vocês quiserem ler cada uma delas, estudar por conta, tá ali também. Mas por que eu estou me restringindo a Atos dos Apóstolos? Eu gosto de começar o estudo do batismo com a história de Filipe e Eunuco, que está em Atos 8, 26 a 40, 39 ali. Porque ela é uma história que, além dela ser interessante, ela tem vários pontos que falam sobre questões do batismo. E diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, já começa interessante, né? Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope,
o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em uma carruagem. Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com esta mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Essa é a história do batismo de um etíope, que fazia parte da nobreza etíope e que estava claramente interessado na palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta a essa história para destrinchar, para esmiuçar ela. O livro de Atos que a gente acabou de ler, ele foi escrito por Lucas. Então Lucas e o livro de Atos vão falar sobre batismo por algumas vezes e eu gostaria de listar essas vezes. Por que o livro de Atos, para a gente começar? Tem essa história completinha sobre um batismo. É a história que a gente tem mais detalhes sobre um batismo. E aí fica legal a gente esmiuçar o que a Bíblia diz sobre o batismo. Filipe era um dos 12 apóstolos de Jesus e Lucas descreve esse batismo que Filipe realizou, que o Filipe fez de um etíope. Então, o livro de Atos, como diz o nome, Atos dos Apóstolos. Por que chama Atos dos Apóstolos? Atos é alguma coisa que eu faço, uma ação. Então é o que os apóstolos fizeram. É o registro do que os apóstolos fizeram. E se você perceber, logo no início do livro de Atos, no capítulo 1, e no final dos evangelhos, como por exemplo o evangelho de Mateus, no capítulo 28, que é o último capítulo, eles se conectam. Porque Lucas vai descrever o que os apóstolos fizeram logo depois de que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos por algumas vezes, na verdade foram várias vezes, o que diz a Bíblia, várias vezes ele apareceu aos discípulos, deu as instruções finais aos discípulos, sendo que a última instrução que ele dá é a grande comissão que a gente conhece, que é o ID, que é vá por todo mundo e faça discípulos, fazendo o quê? Batizando-os, e aí ele sobe aos céus. Então, logo depois dessa ordenança do ID, que é um mandamento, uma ordenança, e de Jesus subir aos céus, os discípulos, cumprindo essa ordem, vão pregar o evangelho e batizar aqueles que creem. Então, tem tudo a ver esse mandamento de Jesus com o batismo, com o batismo. E aí você entende que os discípulos estão indo ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e dentro desse ensinamento, pregando o evangelho, está o ensino do batismo, que está contida na grande comissão. Vá, pregue e batize-os, né? Batize aqueles que creem. Então, por isso que o livro de Atos vai ter várias menções ao batismo. Lucas era um médico e também um historiador, já que ele fez um trabalho de historiador para escrever o livro de Atos e também o evangelho que leva o nome dele, de Lucas. Tanto no começo do evangelho de Lucas quanto no de Atos, você vai ver que ele se refere a uma pessoa chamada Teófilo, né? Esse Teófilo provavelmente é o nome de uma pessoa mesmo, não é uma maneira de falar de cristãos em geral ou da igreja, mas está falando de uma pessoa que provavelmente foi a pessoa que patrocinou o trabalho de Lucas. Imagina quanto dinheiro
gasta-se para ele viajar, conversar com as pessoas, conseguir uma cópia do Evangelho de Marcos para ver o que Marcos tinha escrito, se baseando naquele evangelho, falando com as pessoas que foram testemunhas daqueles fatos. Então isso era algo que custava muito dinheiro. E provavelmente o Teófilo era alguém que patrocinou essa empreitada de Lucas. E aí, talvez os motivos a gente não sabe. Vai ter pessoas, estudiosos que vão dizer que ele era uma pessoa não cristã, influente, e que queria saber mais do que aconteceu. Outros vão falar que ele era um novo convertido e, como tinha posses, estava interessado em saber o que aconteceu, financiou. Alguns vão falar que ele pode ser um juiz que foi responsável pelo julgamento de Paulo. O livro de Atos acaba logo ali às vias do julgamento de Paulo. Mas o mais provável é que ele era realmente um homem convertido e que tinha uma alta posição, ganhava bem, porque tanto o livro lá em Lucas 1:3, a gente vai ver que ele é chamado de excelentíssimo por Lucas. Então, Lucas faz uma menção, era comum, era um costume da época você se referir no seu escrito à pessoa que patrocinou, a pessoa que está bancando para você escrever aquele livro. Um agradecimento ali, né? Uma dedicatória. E por chamar de excelentíssimo, provavelmente ele era alguém que estava em alta posição. Então isso traz características muito interessantes ao livro de Atos, traz uma visão científica, histórica. Ele escreveu de uma maneira que pudesse ser comprovada, como os historiadores de hoje fazem, olhando para a história, procurando fontes que fossem fiéis, pessoas que fossem fiéis, que fossem ilibadas, para ele poder colocar ali o relato dele. E ele, logo no início do livro de Lucas, de Atos, a gente vê a preocupação de Lucas de falar, olha, isso aqui aconteceu, isso é real, e eu colhi os fatos aqui para apresentar para você. E aí o que o Atos vai se relacionar e vai ter ali em relação com o batismo? Vamos fazer um panorama dos versículos que tratam sobre batismo. Então, assim, algumas dúvidas podem surgir e alguns assuntos são interessantes. Por exemplo, a gente sabe que João Batista iniciou a batizar as pessoas, preparando o caminho para a chegada de Cristo, para o ministério de Cristo. E o batismo que a gente faz hoje, o batismo cristão, ele é o batismo de João? Ele é a mesma coisa? A gente, em igrejas pentecostais, a gente fala muito do batismo no Espírito Santo. Eu, pessoalmente, prefiro chamar de algo como receber o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo, especialmente porque em algumas passagens, especificamente em uma passagem, o batismo no Espírito Santo tem a ver com julgamento, então pode confundir uma coisa com a outra. De maneira geral, eu falei que a gente sempre vai cair em alguns outros temas que são interessantes, curiosos, que não tem a ver com o batismo exatamente, mas, por exemplo, algumas correntes de estudos da igreja, algumas igrejas vão entender que o batismo no Espírito Santo não é uma experiência que você tem após a sua conversão, após o seu batismo nas águas, que é uma coisa que está junto com o seu processo de conversão. As igrejas pentecostais, normalmente, na verdade, posso dizer que todas as igrejas pentecostais, meio que um requisito, entender que o chamado batismo do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, é uma experiência diferente da conversão e diferente do batismo nas águas e que pode acontecer num momento, pode acontecer depois, ou pode acontecer junto, e que não é uma regra. Eu tendo a crer dessa maneira também. Não só porque sou pentecostal, mas até para trazer o estudo para vocês, revendo algumas passagens. Para mim fica claro que o batismo com o Espírito Santo acontece independente. Inclusive, a gente vai ver algumas passagens, mas o próprio Pedro, no livro de Atos, vai falar, falando com alguns gentios, esses gentios são batizados no Espírito Santo. Eles não são batizados ainda nas águas. Eles são cheios do Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. E aí Pedro fala, poxa, mas então o batismo não é só para judeus. Não é só para as pessoas a qual João Batista se referia quando batizava. Esse batismo serve também para quem não é judeu, para quem a Bíblia chama de gentil. Gentil é todo mundo que não faz parte da fé judaica. E ele usa essa experiência das pessoas terem sido cheias do Espírito Santo como um argumento de não negar o batismo para quem quer que fosse, judeu ou não. Então, qual que é a relação que o batismo nas águas tem com ser cheio do Espírito Santo? Tem alguma relação ou não tem? Uma coisa diferente da outra? Então, Atos vai falar várias coisas sobre isso. E eu queria fazer um panorama aqui, passar por alguns versículos
E a gente não vai abrir em todos eles, mas esse material é para você levar e você pode depois dar uma olhada com calma em cada versículo, em cada contexto dos versículos, é bastante interessante. Então assim, se os apóstolos acabaram de receber essa instrução de Jesus e eles estavam pregando ali, o que eles falam do batismo? Isso é importante para a gente ter uma concepção correta do batismo. Não que Paulo também não tenha falado mais para frente, ou que os próprios evangelhos, que Jesus ali também não tenha falado do batismo. O próprio, a gente vai falar sobre esse trecho, o próprio Jesus se submete ao batismo, mas é o batismo de João Batista, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A primeira menção no livro de Atos sobre algum batismo, sobre um batismo, a palavra batismo, vai ser no capítulo 1, no verso 5. E aqui a gente já vai fazer uma diferenciação entre o batismo de João. Se você ver os dois primeiros tópicos desse quadro aí, o primeiro é batismo de João e o segundo é batismo cristão, né? Foi o termo que eu usei, talvez não seja o melhor. Por quê? Batismo cristão e batismo de João. O batismo de João não é um batismo cristão. O termo é justamente para diferenciar. O ministério, quando João Batista começou a batizar, ele estava cumprindo profecias do Antigo Testamento. De que, inclusive, Isaías... Eu falei que eu voltaria a falar do livro de Isaías, que a gente leu na história do Etíope aqui. O livro de Isaías, ele é como se fosse um evangelho em miniatura. Ali você vê profecia, você vê algumas pessoas até vão fazer uma relação de números, assim, do número de capítulos de Isaías com o número de livros da Bíblia, dividir ali em 3 e mostrar que a última parte fala do Novo Testamento, e como Isaías está muito antes do Novo Testamento, são profecias a respeito do Messias. Existem passagens muito ilustres sobre isso, como Isaías 53, que fala sobre Jesus Cristo claramente, né? A gente depois passa por essas passagens. Então, o Isaías, ele é um pequeno resumo da Bíblia, é como se fosse um resumo da Bíblia toda ali. O Antigo Testamento, né? Falando dos profetas, falando... E aí, quando chega na parte do Novo Testamento, são profecias do que viria. Bom, em João 1,5, que vai ser a primeira referência, ele vai falar a primeira vez sobre o batismo. E aí, por conta dessas coisas que a gente estava conversando, eu diferenciei o batismo de João. Mas só concluindo o que eu estava falando antes. O batismo de João, ele é antes do ministério de Cristo. E ele é focado para judeus. E como diz a profecia de Isaías, ele estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Ele próprio, João Batista, fala muito sobre isso. Hoje eu batizo com água, mas chegará aquele que batizar com fogo, que eu não sou digno de calçar a sandália dos pés dele. Então está se referindo a Jesus. Depois, indagado pelos seus discípulos, ele mesmo fala que se referia a Jesus. Então, o batismo de João era para a remissão de pecados dos judeus, preparando-os para a vinda de Cristo, né? Que é o que vai falar em Atos 1:5, quando diz... Olá, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Isso aqui é Jesus falando. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui, esse é um versículo que inclusive relaciona o batismo do Espírito Santo, que Jesus fala, com o batismo de João. Então ele fala, nota que ele está falando de 2 momentos diferentes da igreja. João batizou com água, mas vocês logo serão batizados com o Espírito Santo, indicando os discípulos para que esperassem aquele momento. Então, logo no início do ministério dos apóstolos, Jesus já está indicando eles, apontando para o batismo de João e falando que eles deveriam esperar uma coisa nova. Nós temos, logo na sequência do capítulo 1, lá vocês lembram que Judas traiu Jesus, ele acabou se suicidando por remorso, e Paulo é um apóstolo fora de tempo que acaba tomando ali, entrando no lugar vago de Judas, mas antes que Paulo se convertesse, os apóstolos, os 11 que sobraram, eles indagam, olha, mas a gente precisa escolher uma pessoa para substituir Judas.
eram para ser 12, agora nós temos 11. E no versículo 21 e 22 do capítulo 1, os apóstolos falam dos requisitos para escolher alguém para ficar no lugar de Judas. E aí eles escolhem Barsabás, acho que é José, né? José Barsabás e Matias. E fazem sorteios para escolher um deles para preencher essa vaga. Acaba que o sorteio cai em Matias, mas o que me chama bastante atenção aqui é que os requisitos que eles colocam para escolher alguém para ser um apóstolo é que tenham convivido né, com os demais apóstolos durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve entre eles, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, ou seja, até a assunção de Jesus. Então, novamente, a gente vê a importância do batismo que João inaugurou ali no livro de Atos. Nós vamos ter outras situações que falam do batismo de João, né? Apontando ali, Paulo menciona o batismo de João no discurso que ele faz em Antioquia, assim como também Apolo, quando pregava corajosamente, falando da palavra de Deus, diz no capítulo 18, verso 25, que ele era um judeu que conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, como se isso fosse um problema ainda a ser resolvido na pregação dele. Ele era piedoso, ele fazia um excelente trabalho, um trabalho responsável e corajoso, mas ele era um judeu que ainda não conhecia sobre o batismo, sobre o evangelho de Cristo, sobre o batismo de Cristo. Ele conhecia o batismo de João. E Áquila e Priscila, salvo engano, são quem vai chamar Apolo de lado para falar, olha, você precisa saber mais sobre Jesus, sobre o batismo cristão, sobre o batismo no nome de Jesus. Porque João não batizava em nome de Jesus. Jesus não tinha começado o ministério dele ainda. Não tinha sido morto por nós, né, e ressuscitado. Então, esse versículo eu acho muito interessante, porque Paulo, embora tivesse boa vontade, ele tinha metade da informação, ele não tinha uma visão completa. E a Bíblia deixa claro, inclusive vou até abrir para a gente ler esse versículo, para nada melhor do que a própria Bíblia para nos esclarecer e para nos abençoar aqui, né? Como eu não estou enxergando a Bíblia na NVT, eu estou pegando uma outra versão aqui, que é a... 18:25? Isso, 18:25. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Mas está vendo como ele coloca assim? Olha, ele só conhecia, algumas versões trazem somente o batismo de João, apenas o batismo de João. Ou seja, faltava alguma coisa. Fala que Apolo era realmente bem intencionado, preparado, corajoso, né? A Bíblia fala que ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E aí na sequência vai falar que ele falava ousadamente nas sinagogas, e aí quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram ele consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Jesus. Ou seja, esclareceu, de Jesus não, de Deus, o caminho de Deus. Esclareceu, falou sobre Jesus, sobre o batismo cristão, sobre outras coisas que concernem o evangelho para completar a visão dele e ele continuar fazendo o trabalho dele ainda melhor, ainda mais completo. Então, isso é interessante, você vê que o batismo de João era um prenúncio para Jesus e que esses versículos vão ajudar a gente a diferenciar o batismo de João, qual que é a diferença? Vamos ser mais objetivo para que vocês guardem essa informação. Se perguntarem para vocês, qual que é a diferença entre o batismo de João e o batismo cristão? Bom, o batismo de João servia para arrependimento de pecados dos judeus, preparando o caminho para Jesus, que iniciaria o seu ministério. E qual que é a diferença do batismo cristão? A gente vai estudar mais, mas só para não ficar a informação incompleta. O batismo cristão, ele é uma declaração pública de que você entendeu o evangelho de Cristo e está mostrando para o mundo que você é um cristão agora e você faz parte da igreja de Cristo. Tem essa diferenciação. O batismo de João foi uma preparação para que a informação se completasse com o ministério de Jesus. Então, a intenção, o propósito não é exatamente o mesmo.
E aí, o que o pastor sempre fala na Santa Ceia, né? Que Jesus se submete ao batismo de João. E aí, o que João fala para ele? Fala, não, o Senhor que devia estar me batizando, não eu batizando o Senhor. E aí Jesus fala, não, isso tem que acontecer para que se cumpram as profecias. Aqui, ó, Mateus 3, lá no versículo 13, a gente começa a ver o batismo de Jesus. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus já foi até João sabendo que seria batizado, com a intenção de ser batizado por João. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Ou seja, João, que era primo de Jesus, pelo nascimento de Maria, pelo nascimento carnal de Jesus, ele reconhece em Jesus Cristo o Senhor. E fala, o Senhor que tem que me batizar. Eu que tenho que me arrepender dos meus pecados. Lembra da intenção, do propósito do batismo de João? Ou seja, eu que tenho pecados para confessar e para me arrepender. E para serem perdoados pelo Senhor, e não o contrário. O Senhor não tem pecados. O Senhor que tem que me batizar. Aí no versículo 15 de Mateus 3, Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu, ou seja, João consentiu em batizar Jesus. E aí é o que o pastor fala, ele tá certo. Poxa, mas se o batismo é para remissão de pecados, que João batizava para remissão dos pecados, tinha esse propósito, que foi o que a gente acabou de conversar, Jesus não tem pecado, por que ele se batizou? Exatamente, ele estava cumprindo profecias e estava dando o exemplo do que a gente viria a fazer depois. Não exatamente o batismo de João, mas o batismo ressignificado pelo ministério de Jesus. O que o livro de Atos, então, diz, saindo do batismo de João para o batismo cristão, esse batismo que nos serve hoje e que nos é ressignificado? A gente não vai abrir a Bíblia aqui em todos eles, mas muitos dos relatos são sobre batismo de novos convertidos da igreja primitiva, os primeiros convertidos, os primeiros a se converterem a Cristo realmente ali. Nós vemos, a partir de Atos 2, lembra que Atos 1 a gente viu ali a menção ao batismo de João, tanto o próprio Jesus falando aos discípulos, quanto depois quando eles escolhem os apóstolos. Atos capítulo 2 é famoso pelo Pentecostes, e ali no discurso de Pedro, muitos se convertem e muitos são batizados. Ou seja, nota que aqui a gente já tem um grande exemplo que a gente vai ver na história do etíope também. Novamente, a ordem das coisas, por isso que eu acredito no ser cheio do Espírito Santo é uma experiência separada do batismo ou da conversão, porque o Espírito Santo toma aquelas pessoas naquele lugar, Pedro prega, ou seja, ele ensina o evangelho para aquelas pessoas que estão ouvindo, as pessoas acham que eles estão bêbados, lembra da história? E aí Pedro vem e fala, não, eles não estão bêbados, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E aí ele usa dessa oportunidade para pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo, muitos entendem e aceitam a fé. Então é isso, então é isso que Jesus, isso é o ministério de Jesus, isso é que Jesus veio nos oferecer, essa que é a verdadeira fé cristã, isso que entendem, se convertem. Aí no verso 41 do capítulo 2 falam que eles foram batizados. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ou seja, 3.000 pessoas que creram e foram batizados. Então aqui a gente já vê uma relação de crer e ser batizado. Rodrigo, mas precisa necessariamente fazer um ensino? A gente vai falar sobre isso, mas para você crer, você precisa entender. E como diz o etíope na passagem de Atos 8 que a gente leu e vai voltar, como eu posso crer, como eu posso entender se nem ninguém para me ensinar? Então o ensino, existem alguns casos de exceção que a gente vai falar, mas o ensino ele está subentendido para alguém crer. Alguém precisa explicar o evangelho. Alguém precisa... O Espírito Santo pode agir numa pessoa. De hoje nós temos... Naquela época, a gente não tinha o Novo Testamento. Então, era mais necessário ainda que alguém explicasse. Hoje, uma pessoa pode ler o Novo Testamento e o Espírito Santo pode falar com ela e ela entender. Esse já seria um caso de exceção, de você não ter um ensino formal. Mas, de maneira geral, é importante alguém da fé ensinar para que aquela pessoa entenda e venha a crer, e aí ele pode crer, e aí sim ser batizado. Ou seja, o batismo é uma declaração pública, é uma consequência de alguém que creu antes. Existem batismos de novos convertidos pelo próprio Filipe em Samaria, no capítulo 8, alguns versos antes do que a gente leu, nos versos 12 e 13. O próprio batismo do etíope, do eunuco, que a gente vai falar mais depois.
Quando Paulo, a partir de Atos 9, se converte ao cristianismo, ele era perseguidor dos cristãos, então ele tem uma experiência que ele fica cego e o Espírito Santo, o próprio Jesus, na verdade, não é nem o Espírito Santo, né? Jesus Cristo se revela, fala, eu sou aquele que você persegue. Vai até lá a Ananias e ele vai falar contigo. E Paulo fica cego, encontra Ananias o cura da cegueira, através claro, santo ferramenta do Espírito Santo, cai como escamas dos olhos deles, e Ananias fala o que para Paulo? Agora vai e se batiza. Você está esperando o quê? Porque agora você entendeu o evangelho, você foi tocado por Jesus e agora vai se batizar. Então, no capítulo 9 fala do batismo de Paulo, e o próprio Paulo, para frente, vai dar testemunho desse batizado dele, que é lá em Atos 22, no versículo 16, Paulo testemunha como que ele foi chamado ao batismo. Então nós temos outras passagens onde, por exemplo, o próprio Pedro explica que os gentios agora seriam batizados. Pedro tem todo um arco, toda uma trajetória que o Espírito Santo falando com ele de que os gentios seriam começados, depois que eles estavam pregando para judeus e tudo mais, que os gentios começariam a ser acrescentados ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Aquela visão onde ele vê lá o lençol com vários animais e depois ele vai, isso está em Atos 11, quando ele vai até alguns gentios, o Espírito Santo o motiva a ir, e esses gentios, eles recebem o Espírito Santo e Pedro fala, poxa, se eles foram batizados com o Espírito Santo, obviamente eles podem ser batizados nas águas. Né? Eles podem, se eles foram cheios do Espírito, quem sou eu para negar o batismo nas águas? Então, Paulo instrui para que eles se batizem. E no capítulo 11 de Atos, Pedro vai depois se explicar aos outros apóstolos o porquê que ele passou a pregar o batismo aos gentios. E ele usa isso como argumento. Nós temos alguns outros batismos na Bíblia, como o batismo de Lídia, no ministério de Paulo, o batismo do carcereiro e da família do carcereiro, quando eles estão presos, Paulo e Silas, na prisão. Então aquele carcereiro se converte e também é batizado. No capítulo 18, o batismo de Crispo e de outros que também aceitaram a fé. Paulo batizando em Éfeso, em Atos 19. São vários trechos em que Atos vai falar do batismo, e dessa vez o batismo dos crentes, o batismo dos cristãos, que a gente já diferenciou do batismo que João pregava ali. Muito bem. Tá vendo como Atos fala tanto sobre o batismo de João, sobre o batismo cristão? E aí, voltando ao que a gente falou sobre o etíope, ali a gente tem algumas informações interessantes sobre o batismo. E a gente, falando sobre isso, a gente consegue encerrar esse primeiro dia conforme estava planejado. A gente leu do versículo 26 até o 39, né? Ele termina esse capítulo no 40. E ali a gente viu o batismo do etíope, mas nós temos, em todo o capítulo 8, algumas informações interessantes. Os 3 primeiros versículos, vão nos falar, e vale a pena ler o capítulo anterior, o capítulo 7 também, que tem o martírio de Estevão, porque acontece. Estevão era um grande homem de Deus, que ele foi um dos escolhidos para servir as mesas, ou seja, os apóstolos, algumas pessoas estavam reclamando da divisão de alimentos e dos bens ali para as viúvas, fazendo diferenciação entre gentios e judeus. E os apóstolos falam, bom, a gente tem um ministério aqui do ensino, a gente tem que pregar a palavra. Não convém que a gente se volte para essa questão e não para o que nós fomos chamados. Então vamos ver pessoas aí, 7 homens de Deus que sejam aí reconhecidos para eles organizarem isso, né? Ou seja, dividindo os serviços ali por pessoas que são vocacionadas. Estevão foi uma dessas pessoas que trabalhava ali na divisão, foi comissionado, foi convocado para trabalhar nesse problema que estava acontecendo na igreja primitiva. Só que ele não se limitava a isso. Ele, assim como várias outras pessoas, eu acredito, mas Estevão, por ter sido o primeiro mártir e por questões que o Espírito Santo há de justificar e não eu, está na Bíblia com algum destaque, com bastante destaque, em Atos 7, quando ele começa a pregar corajosamente, ele começa a falar de Cristo,
e as autoridades começam a olhar ele esquisito e persegui-lo. Não à toa, no capítulo 7, nós vamos ver que eles foram apedrejados, porque o evangelho que ele pregava incomodava os judeus, incomodava as autoridades, e ele foi apedrejado. E esse apedrejamento, esse assassinato, para a lei judaica não era assassinato, eles previam ali o apedrejamento como uma pena capital, mas essa morte, para a gente, é um assassinato, né? Que morreu pela verdade, morreu sem causa justa de verdade, desencadeia uma perseguição aos demais cristãos que, por consequência, se espalham. E quando eles se espalham, isso, o Espírito Santo, pode parecer estranho que perseguições, que dificuldades sejam, mas Deus usa de todas as coisas, e essa perseguição foi usada para que vários homens e mulheres valorosos de Deus se espalhassem para pegar o evangelho em outros lugares. Então o capítulo 8 começa com esse contexto, falando, né, os 3 primeiros versículos, nós vamos ver que por conta dessa perseguição, muitos se espalharam, exceto os apóstolos, e Filipe foi para Samaria pregar o evangelho. No verso 4, nós vemos já Filipe pregando em Samaria. Nos versos 12 e 13, já fala que ele pregava pessoas que criam ali em Samaria. E a partir do verso 26, nós entramos então no batismo que, ao meu ver, é o mais detalhado da Bíblia, que é o de Filipe. Nós temos ali o batismo de Jesus, mas nós já vimos que tinha um propósito um pouco diferente, mas mesmo o batismo de Jesus, o de Filipe, eu acho que foi até mais bem detalhado pelas Escrituras. Se nós voltarmos ali a alguns versículos, né, que a gente já leu, a gente vai ver algumas informações importantes. Por exemplo, nos versos 30 e 31, vou ver nessa versão porque eu estou conseguindo enxergar melhor nesta Bíblia aqui. Vocês sabem que eu estou com uma visão de um olho só. Atos 8, né? Atos 8. Aí diz assim, o verso 30 e 31 diz: lembra no começo do versículo 26 que a gente já leu, que Filipe, movido pelo Espírito Santo, foi até aquela carruagem, né? Ele, sem hesitar, obedeceu o Espírito Santo e foi levado até esse etíope que estava numa carruagem, e inclusive um dos versículos fala que ele correu até a carruagem, né, mostrando que ele empenhou determinado esforço para chegar ali. Esse etíope regressava de Jerusalém e foi lá para adorar, ou seja, ele já tinha um interesse em conhecer. Um etíope não teve um contato como os judeus tiveram com o cristianismo, com Cristo, com o evangelho. Ele soube falar, e o Espírito Santo tocou o coração dele, que ele foi até Jerusalém participar da adoração de um povo que não era nem o dele, que era o judeu. Então você vê o interesse muito grande desse eunuco em conhecer ali mais sobre as coisas de Deus. E ele regressava e o Espírito Santo disse a Filipe, chega junto aí a esse carro. E aí o versículo 30 diz: correndo Filipe, mostrando o esforço, o empenho de Filipe de chegar ali, ouvia que o que o eunuco estava lendo ali era o profeta Isaías. Que foi o que a gente leu. Interessante o eunuco estar lendo o profeta Isaías, porque através de profecias, o livro de Isaías fala sobre Jesus. Então o Espírito Santo estava trabalhando com aquele eunuco a revelação de Jesus, mesmo sem ele ter ouvido do Evangelho, pelo Antigo Testamento, pelo livro de Isaías. Não à toa, a gente vai ver na sequência aí, mas vamos seguir aqui Não, vamos falar já aqui, qual que era o trecho que ele... O trecho que o eunuco estava lendo, era o versículo 32, era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. De quem que esse trecho de Isaías está falando? É de Jesus Cristo. Tá claro aqui, né? Quem que é Quem é que foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo, que foi humilhado e a justiça lhe foi negada? Eunuco estava falando de um trecho de Isaías, estava lendo um trecho de Isaías, e provavelmente estava lendo em voz alta, porque Filipe o ouviu ler, que falava de Jesus. E aí ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? De quem que está falando aqui? Inclusive é a pergunta que o eunuco faz, né? Ele fala... Aqui, é o versículo 34, o próximo mesmo. O eunuco pergunta a Filipe, diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Ele não tinha entendido ainda que era de Jesus. Então,
fica claro que o eunuco tem um interesse genuíno, claro, pelo evangelho. Nos versos 30, 31, 34, 35 que a gente está lendo. Ele pergunta para Filipe, olha, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Aí o Filipe fala, pega desse ponto de Isaías e começa a explicar o evangelho pro eunuco. Então a primeira coisa é esse interesse. A pessoa precisa conhecer aquilo e realmente entender se ele crê naquilo. Então, o versículo 35 vai falar de algo interessante, que Filipe começou a explicar, começando nessa escritura, começando daí, ele anunciou Jesus, né? Algumas traduções vai trazer as boas novas, e esse termo, o evangelho de Jesus, ou as boas novas, mostra que o evangelho deve ser explanado, deve ser explicado aos novos convertidos, e após essa explicação, a pessoa creu, a pessoa entendeu, ele deve ser convidado ao batismo, que é o que vai acontecer nos versículos seguintes. No versículo inclusive, esse ensino inclui o batismo. Nós vimos que no livro de Atos, que depois da grande comissão, os apóstolos, eles, cumprindo o ID, eles vão pregar e eles falam do batismo. A gente viu diversas passagens de Atos eles falando do batismo. Então, o evangelho de Jesus inclui o batismo. E quando a pessoa é um novo convertido, você precisa falar do batismo. E nós vemos que Filipe falou do batismo para esse eunuco, porque quando o eunuco observa a água, no versículo 36 ele fala, eis aqui água, que impede de eu ser batizado? Ou que eu me batize? Ou seja, Filipe, explicando o evangelho para o eunuco, falou também do batismo. E como é que ele viu água e sabia do batismo? Alguém explicou para ele, no caso, Filipe, que estava acabando de falar do evangelho. Então, nós vemos aqui algo muito interessante também. Explicar do evangelho, falar do evangelho, inclui o batismo. Você fala, e a gente tem um panorama aqui do evangelho, que vai falar de vários assuntos do evangelho, sobre a morte de Jesus, sobre santificação, glorificação, salvação, sobre o dilema da humanidade que precisa de um salvador, como que nós devemos responder esse chamado, como Jesus cumpriu o seu chamado, vários outros pontos, mas o batismo tem que estar dentro da pregação do evangelho, para a pessoa entender o evangelho, entender o que o batismo e ser convidado ao batismo. Então, o próprio eunuco, entendendo o evangelho, pergunta, o que me impede de ser batizado? Né? Então isso é um ponto que eu acho interessante da gente entender que a Bíblia está nos mostrando que o batismo faz parte da vida cristã e do evangelho de Jesus. Não é uma coisa sem importância. Aqui a gente começa a responder algumas perguntas. Precisa batizar mesmo? É obrigatório? É opcional? Vocês começam a entender, a gente começa a entender a importância do batismo dentro da vida do cristão e do plano de Deus para o cristão. O próprio eunuco, posso ser batizado? O que me impede? E aqui a gente vê uma outra coisa interessante no verso 37, que são as condições para se batizar. Isso é algo que muitas pessoas têm dúvida. Eu já vi pessoas assim, em dúvida se batizam ou se não. E se tem dúvida, é porque realmente não creu no evangelho. Ou não entendeu. Precisa sentar, estudar, ter alguém que explique, entender. E aí, a dúvida, desculpa a sinceridade, mas muitas vezes a dúvida mostra um coração que não quer crer. E aí, em vez de falar assim, olha, eu não creio nisso, não quero assumir esse compromisso, a pessoa fala, tenho dúvida ainda. Se tem dúvida genuína, continua estudando, continua lendo, continua tentando sanar essas dúvidas e chegar a uma conclusão. A Apocalipse diz, né, que você precisa ser frio ou quente, porque aí daqueles que são mornos. E muitas pessoas estão em dúvida, dizendo que estão em dúvidas, porque não tem coragem de falar assim, olha, realmente eu não quero. E aí o julgamento em cima das pessoas que são mornas e que ficam tentando camuflar que não querem batizar, que não querem aceitar Jesus, vai ser maior do que aqueles que falam, olha, eu entendi, mas eu não quero. Isso é um ponto que a gente precisa atentar, é muito importante. E quais são as condições de batizar? No verso 37, Filipe fala, cara, você pode se batizar se crer de todo o seu coração. Ele coloca apenas uma condição. A condição para se batizar é crer. Ponto. E isso a gente vai ver mais para frente, dentro das dúvidas que são, mas eu posso me batizar, dependendo de quem me batiza, como eu me batizo e tal. O que você precisa ter convicção é que você crê em Jesus, que você crê no Evangelho. Mas então se o ensino não é um requisito, então por que a gente está estudando aqui? Eu já creio, não preciso desse ensino. A gente já respondeu essa dúvida antes, né? A gente está vendo na história, a gente viu na história
Tem aqui a história do Filipe. Nós temos passagens bíblicas que mostram que a pessoa precisa entender e ter alguém que o explique. Eu já falei que em alguns casos de exceção a pessoa pode entender lendo sozinho em casa, o Espírito Santo pode trabalhar, mas de alguma maneira o ensino ele é subentendido, o estudo para que você possa ter clareza e convicção da sua fé, que você crê realmente naquilo, para você saber claramente onde você está entrando, é o que te leva a crer. Então o ensino ele não é uma obrigação, mas na maior parte das vezes há de ter alguém para te instruir naquilo, uma igreja para te mostrar o que é evangelho, para você saber, para você poder crer, ter condições de crer. E crer em Jesus Cristo, essa é a condição. O ensino, então, é necessário para conhecer a Cristo, conhecer o evangelho, saber do que se trata, e saber que o ensino, embora não obrigatório, é algo desejável, né? Que é decorrente aí você vai crer naquilo que você conhece. Marcos 16 diz assim, e eu acho muito interessante você analisar essa frase: quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Ou seja, o batizado, ele é fruto de alguém que creu, e o creu, geralmente, é fruto de alguém que foi discipulado, que aprendeu, que participou de um ensino. Tá? Existem exceções, repito, existem, mas normalmente, quase a totalidade dos casos, há de ter alguém que explique. Repetindo a palavra do etíope, como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Há de ter muita atenção a esse versículo de Marcos 16, porque muitas pessoas falam assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, se eu não for batizado, eu não serei salvo? Porque o que diz ali é o que crer e for batizado, ou seja, as duas coisas. Só que você precisa ter atenção ao contexto, e eu, de propósito, não li o versículo até o fim. Essa é só a primeira parte do versículo. Então, quem crê, e normalmente a gente fala, quem crê e for batizado será salvo, e para por aqui, né? Mas tem uma vírgula e fala: mas quem se recusar a crer será condenado. É condenado quem não crer. A gente acabou de falar que a única condição para se batizar é crer. Por quê? Você não batiza quem não crê. Ou uma pessoa que não crê não deve se submeter ao batismo. Porque ele está condenado, porque ele não crê em Jesus. Agora, se alguém crer e não for batizado, a palavra não diz. Ou melhor, esse versículo não diz, me corrigindo aqui. Esse versículo não diz. Isso a gente vai retomar esse tema nos versículos, nas perguntas difíceis, mas só para também não ficar sem resposta, o próprio ladrão que estava ao lado de Jesus Cristo não foi batizado. Ele creu. E ele creu. O próprio Apolo que a gente leu era alguém que explicava sobre Deus, só que ele só conhecia o batismo de João. Então, ele provavelmente não era batizado até aquele momento. Ele podia, como um judeu, ele pode ter participado, ele pode ter sido batizado, provavelmente foi batizado no batismo de João. Mas ele não conhecia o evangelho, ele não foi batizado no batismo cristão, né? Existem vários casos que a gente pode estudar, isso, igual eu falei, outro caso que a gente podia fazer um estudo à parte, mas não ser batizado não envolve salvação. Crer em Jesus ou não envolve salvação, mas o batismo é a consequência de quem creu. Agora, se alguém assim fala: não, eu creio, mas eu não quero ser batizado, alguma coisa estranha tem aí. Porque a pessoa entendeu o evangelho, entendeu, e como a gente disse antes, o evangelho fala do batismo, e a pessoa diz que creu, por que está impedindo ele de querer ser batizado? Alguma coisa estranha tem aí. Últimos versículos, 38 e 39, que dizem: mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aqui a gente tem introdução dos requisitos, quanto à forma e quanto ao método. Precisa ter muita água, o batizante e o batizado devem entrar juntos na água. Existem outras coisas quanto à forma que a gente vai dar mais detalhes nos próximos encontros.